continuando aqui a nossa conversa sobre Agostinho, eu quero voltar, me remeter novamente a dois livros dele, para a gente se ter uma ideia precisa do que isso é, da importância que essas obras têm para o direito, né? Um deles, que a gente vai falar daqui a pouco de um capítulo, é esse aqui, o livre-arbítrio, né? Aqui ele vai estudar a liberdade do homem e conciliar essa liberdade com a onipotência divina. E aí ele nos fornece uma teoria das leis que regem a conduta humana. Então, daqui a pouco a gente vai falar desse livro, né, da primeira parte, né? E o livro que eu queria assim, detalhar um pouquinho mais é A Cidade de Deus. Certo? Então, aqui trata-se do seguinte: no ano de 410, né, um rei bárbaro, Alarico, ele invade a cidade de Roma, saqueia a cidade de Roma. E aí, então, isso é um marco, né, do declínio, da ruína da cidade de Roma. E é claro, né, toda vez que existe uma crise num Estado ou numa sociedade, é comum que as pessoas procurem por responsáveis pela crise, né? Por que se chegou àquele declínio? E justamente nessa época, um debate antigo começou a ser suscitado novamente. É o debate entre o Celso, né, e um filósofo chamado Orígenes. Esses dois bispos, né, que na época, eles discutiam sobre a responsabilidade dos cristãos no enfraquecimento do Império Romano, né? E então o Agostinho, ele se vê diante, né, desse debate suscitado, né? A recusa então dos cultos romanos por parte dos cristãos, e o pessoal sempre tem na religião um marco de fortalecimento do Estado, naquele tempo também, e a evasão a uma mística supratemporal. Ou seja, acusavam os cristãos de se evadir dos cultos pagãos, e também acusavam os cristãos de se lançarem numa mística supratemporal. Ou seja, numa mística que não dava a mínima importância para as coisas terrenas. Então isso enfraqueceria o poder terreno, como era o poder do Império Romano. E o Agostinho então vai escrever justamente a cidade de Deus imbuído desse espírito, né? Aí aparecem as seguintes perguntas, né? A vida cristã é adequada à política de segurança do Império? Não é compatível com a ordem jurídica romana inspirada nos gregos? A nova lei dos cristãos, né? A espiritualidade cristã tem alguma coisa a ver com isso? Ela deve ainda obedecer às leis temporais? Então, é nesse sentido aqui que A Cidade de Deus, esse livro, né, que é escrito em 2 volumes aqui no Brasil, né, são tratados, né? Tratava-se de defender a fé contra esses renovados ataques, de reconfortar os fiéis mergulhados na provação temporal, porque alguns cristãos eram perseguidos ainda por conta disso, de suscitar, ao contrário, nessa oportunidade, um encorajamento da vida espiritual e de ensiná-los a julgar esses acontecimentos históricos a partir da fé cristã. Esse é o propósito que o Agostinho tem com a doutrina aqui na Cidade de Deus. E dizem os historiadores que ela foi redigida durante 14 anos. Então, ela se tornou então uma obra fragmentária, porque ela foi pegando assim fatos do tempo, né, que se delongam aí em 14 anos. Então trata-se de uma teologia da história. Na verdade, o livro é isso. É um livro de história, mas de uma teologia da história.
como hoje as pessoas veem esse livro. Como é que é essa teologia da história? Primeiro, Deus conduz a história. Para o Agostinho, Deus conduz a história. Dá um sentido à história, uma função providencial, porque Deus é a causa de tudo e toda a história deveria ser compreendida do ponto de vista de Deus e da salvação. Então, assim, ele começa a escrever a história, no final essa história vai terminar na parousia, né, ou lá na escatologia cristã, né, no Apocalipse cristão, quando a sociedade toda é elevada, né, a habitar, né, a casa celeste. E também traz conhecimento sobre a civilização pagã, porque ao tratar de assuntos do seu tempo, mesmo combatendo, ele acaba dando assim uma pincelada sobre o que era, né, na época, aquelas coisas combatidas. Né? Então é uma doutrina política também aqui, certo? Então, qual é o tema central da cidade de Deus? É a coexistência e um paralelo entre duas cidades, né? A cidade celeste e a cidade terrena. Na cidade terrena é a que temos diante dos nossos olhos, como Roma, por exemplo. O melhor exemplo seria Roma, né? Com destinos frágeis, provisórios, bens enganosos, justiça falsa, e não merece o apego do coração humano. Então, na verdade, a cidade terrena é toda a vida que se processa neste mundo. Né? E a Roma seria um paradigma disso. Então, a vida nossa que está aqui no tempo. Né? E a cidade de Deus é uma realidade mística, é a comunidade dos santos. Mas ela se encarna historicamente nos grupos humanos cujos chefes são Abel, Noé, Abraão, os reis justos de Israel e, enfim, na igreja cristã. Então, olha só, ele começa lá no Antigo Testamento, a história começaria lá no Antigo Testamento, com a história da criação de Adão e Eva, né, e viria, né, numa linha crescente até chegar aqui Cristo e a fundação da Igreja de Cristo, o cristianismo. Né? E vocês sabem que os primeiros cristãos aguardavam já para aquele tempo a ressurreição. E a ressurreição seria então o final dos tempos. Certo? Então essa é praticamente a cidade de Deus. Né? Expressão do donatista Ticônios, gloriosa dicta sunt de te tivitas Dei. Ele pega esse exemplo. Né? Gloriosa são os que acreditam em ti, ó cidade de Deus. Então, a justiça e leis próprias tem essa cidade. A justiça perfeita, uma lei perfeita e prometida para durar e ser vitoriosa eternamente. Então, toda aquela linguagem que nós temos hoje de trono de Deus, reino de Deus, Deus glorioso, né, provém aqui dessas ideias de que existe uma cidade onde Deus impera. Né, e é onde o cristão também deve fincar as suas raízes. Então, o homem caminha neste mundo aqui com olhos voltados para essa cidade celeste. Tá certo? E o Estado? Como é que o Agostinho trata, então, o Estado aí na cidade de Deus? Então, a sua doutrina condena a existência das sociedades políticas? É uma pergunta que se poderia fazer. Né? Ele, na verdade, ele rejeita a lealdade ao mundo imperial romano. O Agostinho ele chega a enunciar isso, né? Dizendo que as cidades terrenas, como é o caso de Roma, seria uma civitas impiorum, né? Uma cidade dos ímpios. Né? Mas faria ele, então, aqui uma opção por uma teocracia, né? Com germes lá em Constantino e Teodósio? Né? Seria isso tudo que o Agostinho colocaria? E aí ele vai colocar assim, lá no livro das Confissões ele já falava da lei eterna. Lei eterna, guarda bem. Porque ele vai distinguir aqui diversas leis. Né? A lei eterna, depois a lei de Moisés, a lei da natureza, a lei natural, a lei de Moisés e a lei de Cristo. Né?
Então, a lei eterna, lá nas confissões, ele ignorava ainda a verdadeira justiça interior, né, que não julga as coisas pelos costumes e pelas práticas exteriores, mas pela retidão imutável da lei eterna desse Deus Todo-Poderoso e etc. Então lá ele vai fazer, nesse trechinho que é lá das confissões, ele faz a menção a essa lei eterna, que reina na cidade celeste. Tá certo? A justiça, para o Agostinho, é o próprio Deus. Deus é justo, Deus é a justiça. E justiça é o que Deus quer. Deus só pode querer o justo. E quem pratica, então, a vontade de Deus, pratica o justo. É a ordem de Deus sobre a criação pela vontade dele. A justiça é a ordem de Deus, né, pelo restante da criação. É o ordenamento. Né? Toda justiça e todo direito residem na lei eterna de Deus. Então, o direito para ser perfeito, a lei para ser perfeita, tem que ser na lei em Deus, na lei de Deus. Fora disso, ela vai ser imperfeita. Então, a lei eterna ainda, ela é infinitamente vasta, né? Porque ela está ali na cidade celeste, né? Esse Deus justiça é uma forma generalizada, é mais ou menos aquele esquema do Platão, quando ele fala de justiça, né? Então a justiça ela é inteira, né? Existe uma justiça universal, né? O Aristóteles também falava assim. Essa justiça está em tudo quanto é lugar, é a rainha das virtudes, certo? Então, deixa de haver contradição no fato do filósofo apreciar as leis do Estado. Por quê? Porque sendo, então, essa lei divina vasta, os homens, enquanto vivem neste mundo, terão leis específicas deste mundo. Né? Leis que serão tentativas de imitação dessa lei eterna, mas só que de forma imperfeita. Né? Então, é um respeito, aqui, o Agostinho, então, não estaria, assim, mesmo dando importância à lei divina, ele não estaria de jeito nenhum negligenciando a lei humana. Né? Então, é um respeito que pressagia o positivismo jurídico. O que é o positivismo jurídico? São as leis que acontecem no tempo, são as leis que se tornam históricas, que em um determinado momento funcionam, em outro determinado momento pode não funcionar mais, ter outras substituindo. Né? Então, mesmo que ele faça preferir o direito sagrado, né, com base nessa lei eterna, com base nas Sagradas Escrituras, ele ainda vai assim propor que a gente obedeça uma lei do Estado, que é uma lei temporal e perfeita. Então ele defende as autoridades das leis profanas. Né? É um lugar menor, mas é um lugar que está reservado. Então, na cidade de Deus, o objeto principal é fazer as mentes se voltarem para outro tipo de justiça. Né? Em relação às leis do Estado, uma posição importante, renovadora e paradoxal. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele propõe essa lei como divina, como a mais importante lei, as leis humanas também precisam ser obedecidas. Embora que pareça paradoxal, por quê? Porque aquela lei ali pode não ser, assim, seguir à risca a lei de Deus. Né? Então pode parecer paradoxal. Então, assim, são dois princípios aparentemente contraditórios. Quais são? Primeiro, não podem ter a pretensão de justiça, são, em essência, injustas. O Agostinho acha isso das leis humanas, mas elas, assim, por uma questão de didática, né, por uma questão de vida condicionada do cristão aqui neste mundo, ele deveria ser obedecido. Então, o contraditório é isso, né? São leis que, em essência, são injustas, mas que devem ser obedecidas, né? Mesmo que sejam imperfeitas. Né? E aí ele continua, né, na cidade de Deus, falando da injustiça das leis profanas. Né? Então, na cidade de Deus, ele faz ataques contra o Estado. Né? Estigmatiza o conjunto da ordem pagã. Instituição social, judiciária, militar, etc., ele estigmatiza isso. Mas nem sempre o seu juízo é tão severo. Né? Há concessões, como no caso, por exemplo, das guerras justas. O Agostinho acha que algumas guerras são justas.
quando elas são necessárias, inevitáveis. Né? Então, numa lei divina, por exemplo, a guerra jamais seria justa. Mas nas leis humanas, às vezes, né, algumas guerras são necessárias para corrigir algum mal que poderia ocorrer. Né? Então, o reconhecimento também da escravidão, conforme a ordem natural. Então, ele não foge dessa questão da escravidão. Aliás, o cristianismo nunca questionou a escravidão. Nunca questionou. Por quê? Porque o assunto principal do cristianismo não era bem esse mundo. Era o mundo além. Né? E o próprio Cristo tinha dito, quem for servo aqui vai ser senhor lá. Então, ser servo aqui era uma condição até querida. Ser pobre aqui é uma condição até querida. Correto? Então, ele reconhece também o casamento civil, segundo as leis pagãs, que também é outra novidade. E até hoje a igreja faz isso. Né? Se alguém casa, por exemplo, lá no fórum, né, diante de um juiz, né, a igreja também reconhece esse casamento, embora o casamento da igreja também deva acontecer dentro da igreja e na presença da comunidade cristã. Né? E coloca ênfase também, né, na crítica das instituições temporais. Isso ocorre aqui no livro A Cidade de Deus. Então, são dois pontos principais com alvos de condenação. Primeiro, a cidade terrena só persegue felicidades falsas, enganosas, provisórias, desprezíveis. Isso na cidade dos homens. Acusa nominalmente instituições de injustiça, por exemplo, as conquistas como pilhagens em grande escala. O próprio Santo Agostinho sofreu isso no final da vida, quando ele estava em Hipona, né, os vândalos, né, os hunos chegaram até a cidade, sitiaram a cidade, e ele teve até a chance de fugir da cidade em segurança, mas ele resolveu resistir junto com seus fiéis e acabou morrendo de desgosto de ver o sofrimento do povo. As conquistas, como pilhagens em grande escala, portanto, ele condena. A denúncia da profunda injustiça da ordem jurídica romana, né, o Populus Romanus. E ele também percebe, ele faz críticas a isso. Então, a cidade terrena tem uma série assim, de imperfeições, de injustiças. Né? Então, na discussão sobre o Populus Romanus, né, ele vai colocar aqui, então, a questão da obediência divina. Né? Só é uma polis, um grupo político fundado num direito, né, ius, que ele mesmo, de acordo com a mesma filosofia, só é direito se for justo. Né? O ius se for um iustum. Então, ele está condenando aqui a questão do Populus Romanus. Né? Aquilo que o Platão lá dizia, se uma lei não é justa, ela nem é lei. Aqui também ele está colocando, olha, os homens podem fazer arranjos legais, mas nem sempre isso pode ser a própria justiça. Né? Ora, a justiça consiste em conceder a cada um o que lhe corresponde. Que justiça é essa que não concede primeiro a Deus, o autor e o Senhor de todas as coisas, a honra, o respeito que lhe é devido? Está vendo o argumento que ele usa aqui? É como que um Estado romano profano, né, assim pagão, né, poderia ser justo se ele ainda não conheceu esse Deus, que na realidade cristã é o justo por excelência e devia ser identificado. Só pode ser uma justiça então falsa, viciada de ponta a ponta, uma desordem, um desregramento. Então não daria para esperar muita coisa de um poder laico, temporal e pagão. Pois a razão não tem mais título para se impor à coragem e aos instintos sensuais. Se, em primeiro lugar, a própria razão não obedecer a Deus, assim como um soldado não deve mais obedecer a seu general, se o general não obedecer a seu chefe de Estado. Toda a hierarquia desmorona por falta de fundamento. Portanto, toda a ordem jurídica pagã está privada de justiça. Olha que termos que ele coloca aqui, né? Assim, desclassificando essa lei temporal, essa lei da cidade dos homens, certo? Então aqui está claramente a influência de Platão, né? Aquele esquema platônico, né, da cidade
a cidade de Deus, que é o mundo fora da caverna, é o mundo transcendental. A ordem institucional romana, legada pelo paganismo, não é justa, nem mesmo constitui direito, na opinião do Santo Agostinho. Onde não há justiça, não há direito, portanto não haveria direito aqui, certo? Mas, apesar disso, ele propõe que o cristão deve obedecer a essas leis, né? O cristão que se converteu ali, ainda mesmo que o Império Romano esteja em ruína, ou por exemplo, hoje ainda temos, né, o caso, né, dos testemunhos de Jeová, né, que não aceitam alguns símbolos, né, pátulos, né, assim, bandeira, né, fazer assim menção à bandeira, o hino nacional, enfim. Como é que se faria hoje para se relacionar com isso que seria um contrário à fé? Né? Então ele coloca aqui como é uma novidade, ele professa a autoridade das leis injustas, porque elas são necessárias, apesar de imperfeitas, elas são permitidas por Deus, né? É uma continuação da doutrina judaico-cristã, né? A atitude de Cristo diante de Pilatos, né? Esther diante de Assueros, né? O Daniel diante de Nabucodonosor. Então, algumas atitudes de Cristo, por exemplo, né? São Paulo e as autoridades imperiais e a escravidão. Então, ele vai colocar aqui a obediência às leis profanas. Você pode, né, concordar. Por exemplo, é o fato do cristianismo nunca ter questionado a escravidão desde o início. Né? É o fato também, a gente vai verificar depois, né, na reedição moderna da escravidão, né, nós tínhamos padres, bispos, né, pessoas que iam para a igreja que tinham escravos, que não conseguiam imaginar que aquilo ali pudesse ser contra uma lei divina, assim por diante. Então, ou seja, a vivência numa ordem temporal, né? Uma vivência que vai ter uma vida adaptada a isso. Né? Na peregrinação terrestre, o cristão deve usar o Estado profano e suas leis e a eles obedecer. Então, há um dever de submissão às leis do Estado. Né? É o caso, por exemplo, da propriedade privada. Quem é que vai garantir a propriedade privada num determinado contexto? O Estado daquele contexto. Então, o cristão também deve prestar atenção naquilo. Seria o caso hoje, por exemplo, das igrejas. Se tem leis específicas de propriedades sacras, as igrejas devem obedecer ao Estado em relação àquilo. Né? Então, a escravidão, por exemplo, obediência até que ordem temporal esgote. Se depois o Estado proclama que a escravidão é ilegal, né, o cristão também deve obedecer a isso. Né? Então, legitima aqui a casa de prostituição. Né? O Agostinho ele vê, se concede, né? O Tomás de Aquino também faz isso. A prostituição é um pecado, né? É um mal. Mas, diante de homens que são assim, incontinentes, a prostituição evitaria um mal maior, né, que seria a degradação da família, enfim. E aí, é claro, vocês vão ver depois que as casas de prostituição são sempre afastadas das cidades. Ou seja, quem for para lá não pode dar mau exemplo para quem está aqui. Né? Ele vai legitimar também a questão da guerra, né? A guerra que é uma coisa essencialmente má, mas em determinados momentos necessária, assim por diante. O que é condenável na guerra, diz ele? O fato de os homens serem mortos. Ser esta a recriminação é coisa de covardes, não de espíritos religiosos. Vontade de fazer o mal, crueldade na vingança, desejo de dominação, eis o que é condenável na guerra. Mas quando Deus ou qualquer autoridade legítima o ordena, pegar em armas é conduta própria dos bons. Aqui, está vendo um soldado, por exemplo, que pega em armas e vai para a guerra porque alguém ordenou. Né? Justa é a ordem que manda, então. Então, ele acaba inocentando as pessoas que fazem guerra porque teve uma ordem de cima. Certo? Então, denuncia a instituição da tortura, né, como injusta, mas às vezes necessária. Isso vocês vão encontrar tudo aqui na Cidade de Deus, ele discutindo esses assuntos. Né? Bom, e aqui então,
esses livros do Santo Agostinho, né, passam a ser que fontes também para o direito. Né? Ele vai dizer aqui sobre o direito judaico, né, que não é obra do legislador humano. Né? Não foi descoberta na observação da natureza. O direito lá que está na Bíblia, o direito judaico, né? E o direito é um ditado divino, né? Como é, por exemplo, o caso da lei de Moisés, né? Deus que escreve na pedra. Né? Então, Deus, pessoa com vontade própria versus a natureza. Então, o direito é a vontade de Deus. Né? A Torá, que é o texto, né, da lei dos judeus, né? E a obediência e orientação estrita dos juízes. Né? O juiz rege-se estritamente pelo texto da Torá, isso aqui falando da lei judaica. Né? Cristo observa a lei judaica, né? Mas a verdadeira justiça é ditada por Deus. Então, as fontes do direito, a partir de agora, do Cristo, passa a ser a Bíblia e a patrística, ou seja, a tradição apostólica. A patrística, que são os padres, aqueles, os pensadores. Entre eles, mais tarde, vai ficar também o próprio Agostinho. Né? No livro Contra o Fausto, ele vai colocar três gêneros de lei. Né? Ele, assim dizendo assim, sunt autem legum genera tria. Ou seja, há três tipos de leis próprias. Uma é a lei natural, por favor, lei natural. Outra é a lei de Moisés. E a outra é a lei de Cristo. Veja bem, a lei da natureza. Né? Antes disso tem a lei eterna, a lei do próprio Deus, a lei da natureza. Depois vem a lei de Moisés, né, que é uma lei, né, destinada aos judeus daquela época. E depois tem a lei do Cristo, né, que substitui essa lei de Moisés, né, aprimora a lei de Moisés e aplica isso. Né. A lei natural é impregnada das forças de ações ali do Cícero, porque ele lia o Cícero, e então ele também acaba colocando isso aqui, a lei natural. E também a carta de São Paulo aos Romanos. Né. A fonte original de conhecimento do justo é a lei natural. Né. Então seria ele adepto do direito natural? Não. O Agostinho ele é adepto de Platão. Platão, embora sugira isso, né, quem vai fundar o direito natural mesmo é o próprio Aristóteles. Né. Mas falta-lhe as bases psicológicas para isso, a existência de uma ordem natural versus o poder de conhecer. Né. Aí, né, falando ainda da lei natural, o Agostinho assim, confessa-se pecador, né, lê mal na própria consciência, quer dizer, o homem, esse homem que é um pecador, ele lê mal na própria consciência. Né? E há um tema constante isso na literatura do Agostinho, a profundidade do pecado e a corrupção da natureza humana e a corrupção da consciência. Isso está lá nas Confissões. Ou seja, mesmo que você tenha uma lei natural que é boa, né, que é impecável, mesmo você tenha a lei de Moisés, a lei do Cristo, tem a lei de Deus, né, o homem, ele é um homem decaído, ele é um homem que foi tocado pelo pecado de Adão. Então, esse assunto sobre a corrupção humana é um tema assim geral, né, assim de cabo a rabo na doutrina dele. E só menciona a lei natural para frisar a sua insuficiência, no caso aqui, quando o homem se coloca diante dessa lei natural. A lei de Moisés, a lei mosaica. Né? Deus se apieda da corrupção da razão humana, então dá essa lei, para que o homem, revela essa lei, para que o homem possa, então, recobrar um pouco, né, daquilo que era mal nele. Né? Defende a justiça da Torá, não é menos justa do que a lei de Cristo, pois é de Deus. Né? Então, se é de Deus, não é menos justa. E atendia a seu contexto. Então, era válida só para o tempo, né? Antes do Cristo. Quando o Cristo vem, ele melhora e ele substitui. Né? Então, a lei do Cristo é a lei dos cristãos. E ela é contida nos evangelhos. Né? E ela possui regras áureas, né, a que se reduzem a lei e os profetas. Então, o Novo Testamento, ali onde está o Cristo, seria, então, a conclusão da obra de Deus.
né? É o ápice da obra de Deus, é a perfeição da obra de Deus. E a lei de Cristo, por excelência, são essas aqui. Amarás a Deus com toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Faz ao outro o que queres que te faça. São as leis do amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Aqui. Bom, e segundo Agostinho, a lei de Cristo é o único guia no que concerne à justiça, né? E será à luz do Evangelho que se situará o autêntico direito, né? Então, o direito, assim como em Platão, o direito em Agostinho também é uma moral, certo? Aí, então, nesse sentido aqui, quando ele diz que o direito seria uma moral, né, e a lei de Cristo é o ápice, então, desse direito, essa tese dele responde às tendências agostinianas de rebaixar a natureza e a razão do homem, rebaixar a natureza e a razão do homem, de avaliar as profundas consequências do pecado, de apresentar como única via autêntica de conhecimento a iluminação divina. Então, a partir do Agostinho, a razão humana que Deus dá é uma graça de Deus,